Bom pessoal, sou Otniel Cabral e você está no canal Pense. Neste vídeo nós estaremos abordando um assunto tanto quanto polêmico, né, que desperta muitas atenções, que em grande medida muitas pessoas foram afetadas, passaram por instituições dessa natureza. Você deve estar se perguntando o que é que o Otniel estará abordando. Estaremos apresentando um livro que li recentemente, né? Eu não tinha muito desejo por esses assuntos, nem conhecimento, mas meio que fui obrigado, né? Que é ler sobre o neopentecostalismo. Você deve estar se perguntando, mas por que ele não tinha desejo, por que ele não queria? Porque uma coisa que eu defendo e acredito muito é que nós não devemos procurar conhecer tanto o erro, né, tanto a heresia, mas sim a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, todo erro é mais fácil de ser compreendido, entendido e desmascarado. Como se diz, né, no ditado, os especialistas em conhecer notas, eles não estudam as notas falsas, porque caso contrário é uma infinidade de notas falsas, mas eles estudam a nota verdadeira. Porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, tudo quanto não se encaixa no padrão de verdade é descartado como sendo falso. Mas vamos adiante. Qual é o livro? O livro é Movimento Neopentecostal Brasileiro, um estudo de caso, de David Alan Bledsoe. Não sei nem se pronuncia dessa maneira, mas é um livro bastante interessante. Eu gostei da maneira como o David ele apresenta a obra, o que é que ele aborda. É uma linguagem tranquila, simples, você consegue captar bem o que ele quer passar e foi, se eu não me engano, advindo dos seus estudos, né, e se transformou em um livro. Mas vamos lá, né, para o que o David ele vai apresentar neste livro. É um livro pequeno, né, como vocês podem observar, em torno de 170 e poucas páginas. Um livro bastante didático, bastante dividido, né, os seus capítulos facilita a compreensão. A gente tem basicamente 4 capítulos nessa obra e eu vou estar falando um pouco de cada um desses capítulos. O primeiro capítulo, né, o capítulo de número 1, o David ele vai falar do desenvolvimento do pentecostalismo no Brasil. Aqui ele vai discriminar, né, categorizar esse desenvolvimento em 3 momentos, em que ele coloca o pentecostalismo clássico como a primeira onda, o pentecostalismo de segunda onda e o neopentecostalismo, considerado como terceira onda. Quem é que ele apresenta no pentecostalismo clássico? Ele foca em 2 grupos, que são as Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Nessa primeira parte ele vai falar um pouco dessas instituições de forma resumida. Isso, o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo da segunda onda, ele vai abordar as seguintes instituições: Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor e renovação carismática entre as igrejas evangélicas de missão ou as igrejas tidas como tradicionais, históricas. E o período neopentecostal, ele vai falar sobre a Igreja Nova Vida, a Igreja Internacional da Graça e a Igreja Universal do Reino de Deus. Em relação à Igreja Nova Vida, há um livro publicado, inclusive eu li, do bispo Walter McAllister, falando dessa ideia de que o pai dele, o Roberto McAllister, era neopentecostal. E naquele livro ele vai tentar desmistificar essa ideia. Então, esse é o primeiro
capítulo, né? Mais uma introdução a essas instituições, seus fundadores, como se desenvolveram e por aí vai. Dentro do movimento neopentecostal, das igrejas que eu citei, ele vai estudar de forma mais específica a Igreja Universal do Reino de Deus. É interessante aqui frisar qual o objetivo do livro. O autor ele tem como objetivo não focar na Igreja Universal do Reino de Deus, mas tentar mostrar ou tentar compreender de que maneira o neopentecostalismo ele contribui ou atrapalha o desenvolvimento das missões, do evangelismo, da proclamação do evangelho. Como a Igreja Universal é a igreja de maior expressão do movimento neopentecostal, ele foca nessa igreja como modelo para entender o movimento neopentecostal. Então, na segunda parte, no segundo capítulo, ele vai focar, né, na Igreja Universal do Reino de Deus. Ele vai examinar aspectos da igreja, o seu fundador e seu principal líder, que é o bispo Edir Macedo, as controvérsias e críticas que a denominação sofreu ao longo da história, sua organização eclesiástica, sua principal via de ministério, a mensagem fundamental e sua expansão. Isso tudo no capítulo 2. Já no capítulo 3, ele vai mostrar alguns fatores que influenciaram ou que contribuíram para o crescimento da IURD, na Igreja Universal do Reino de Deus. Ela é uma igreja que se adapta de forma mais tranquila à cultura baseada no medo. Então a igreja, a instituição, ela explora essa cultura de medo na sociedade brasileira. Ela se apropria e utiliza de forma muito bem as questões de estratégia na mídia, de marketing, tudo isso ela sabe fazer muito bem. É tanto que ela preza por aquisições de rádio, foi assim lá no seu princípio, emissoras de TV, publicação, divulgação de jornais impressos e por aí vai. É um foco muito forte nas questões midiáticas. Um terceiro ponto, ainda nesse capítulo, é a utilização de técnicas empresariais para competir de forma agressiva no mercado religioso. Então você vê que de fato há ideias de questões administrativas e técnicas administrativas, questões voltadas para esse desenvolvimento frente às demais religiões. Isso fica muito claro e notório. O autor ele vai trazer vários pontos que vai apresentar esse elemento. E, por fim, o rompimento com os usos e costumes dos pentecostais da primeira e segunda onda. Ou seja, nos neopentecostais não há essa preocupação por questões de usos e costumes, vestimentas, objetos e tantas outras coisas. Isso no capítulo 3. E no capítulo 4, que para mim é o mais importante, é onde ele vai analisar de forma evangélica a IURD. Ele vai mostrar que a soteriologia, ou seja, o que a igreja prega sobre salvação, se encontra inadequada ao que a Bíblia defende. Ele vai mostrar como que é a cosmovisão da igreja universal e como essa cosmovisão está distante da cosmovisão bíblica cristã. Como a igreja ela se mostra ausente da dinâmica de comunhão cristã, né? Você vê que não há tanta proximidade entre os membros, entre a liderança. É meio que, eu vou ali cultuar e pronto, né? Não há tanta comunhão, tanta aproximação entre os membros, mas sim uma individualização, uma fé mais individual. E, por fim, seu sectarismo e sua aversão a outros grupos religiosos. É interessante assim a gente observar a época em que esse livro ele foi publicado, né? Aqui consta de 2012, mas eram pesquisas que já haviam sendo feitas. Então, em algum outro aspecto pode
haver algumas mudanças no funcionamento da instituição. Mas o autor ele vai concluir que, em grande medida, essas instituições elas dificultam o avanço do Evangelho, porque confunde a cabeça das pessoas e desfoca as pessoas do real Evangelho. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento do movimento neopentecostal, eu não vou entrar muito em detalhe porque vai dar mais spoilers do livro. Então, se você quer conhecer mais, esse é um livro que vale a pena, né? Vai lhe dar uma introdução muito bacana e vai mostrar como esses movimentos eles contrariam a fé evangélica em sua essência. Apesar de haver muita semelhança, há alguns pontos essenciais que acabam se distanciando do Evangelho bíblico, da Palavra de Deus. Então esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça de comentar e seu comentário é sempre bem-vindo. Até o próximo vídeo.